Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a diretoria do São Paulo está muito incomodada com os vários atos de indisciplina observados ao longo da temporada no CT da Barra Funda. A avaliação é de que faltou pulso e disciplina para os gestores do departamento de futebol. Vou contar alguns dos causos que acabaram sendo descobertos recentemente e que incomodaram demais ao presidente Júlio Casares e aos mais próximos. Foram vários os casos de atletas que chegaram atrasados para treinos. Houve também um episódio em que um funcionário chegou sem nenhuma condição de trabalho e acabou sendo acobertado pelos outros em vez de ser punido, com uma multa ou até com a demissão. Todos esses atos foram constatados, debatidos com atletas e funcionários, e a promessa do São Paulo é de que a partir de agora não vai mais ser permitido qualquer ato de indisciplina, sob o risco de multas pesadas. A promessa de que com direitos de imagem em dia, São Paulo não vai mais tolerar atos de indisciplina ou casos de descompromisso. A impressão que se tem é que está tudo muito fácil, muito cômodo para os atletas. E uma das percepções é de que toda essa morosidade e aceitação em relação às coisas faz com que os atletas se contundam mais e demorem mais para se recuperar. Vale a lembrança de que o Tricolor teve 73% do seu elenco frequentando o departamento médico em pelo menos uma oportunidade desde o início do ano. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o Tricolor enfrenta o Corinthians na noite dessa quinta-feira com 12 desfalques. O único que se recuperou é Pablo Maia, as baixas são Caleri, Rian Francisco, André Silva, Luan, Marcos Antônio, Oscar, Arboleda, Lucas Moura, Dineno, Rodriguinho, Enzo Dias e Wendel. Quero falar agora sobre o São Paulo, quem é o atacante que em seu primeiro treino com o time profissional marcou gol e deixou excelente impressão encantando o técnico Hernan Crespo. O jogador é Breno, só 16 anos de idade, 1,86 m de altura, atleta que até 2023 defendia o Palmeiras. Esse jogador é tratado internamente como uma grande joia. Dá uma olhada no que o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, falou para mim sobre o atleta. Ele é o nosso melhor 9 das categorias de base, mas ainda é novo para o profissional. Vamos levá-lo para o sub-20, até para ganhar um pouco mais de físico e se desenvolver, para que daqui a um ano esteja pronto para o time de cima, afirmou o Douglas Schwartzman. O Breno tem 32 jogos e 14 gols pelo sub-17 ao longo da temporada, mesmo tendo muito menos idade do que a grande maioria da categoria. Jogador que é ambidestro e chamou a atenção do Hernan Crespo, foi muito elogiado. Nasceu no ano de 2009 e tem enorme potencial de finalização, cara de muita capacidade. Ainda sobre o São Paulo, registrar que a bruxa segue solta pelos lados do Morumbi, quarta lesão ou problema em uma semana. Depois de Oscar, que teve um problema cardíaco, Lucas Moura, que voltou a sentir dores no joelho, e Enzo, que precisou ser operado às pressas na Argentina, foi a vez de Arboleda sentir um incômodo, passou por exames e foi constatada uma lesão muscular. O São Paulo tem, nesse momento, 13 desfalques para o confronto contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Se essa série de lesões continuar, capaz de o São Paulo nem ter time para entrar em campo diante do seu rival. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Há quase 5 anos no São Paulo, o Rui Costa deu entrevista nessa quarta-feira. Cena bem pouco comum durante todo esse período em que foi executivo de futebol do Tricolor. As raras entrevistas do Rui Costa estavam muito associadas a pedidos do Carlos Belmonte, que era seu superior. Já contei para vocês que o Belmonte está com os dias contados no Morumbi. Nessa quarta-feira, o Rui Costa foi perguntado, entre outras coisas, sobre a proposta que recebeu do Grêmio. Ele garante que foi convidado, abre aspas para o Rui Costa, o contato com o Grêmio existiu e os detalhes dessa conversa são do conhecimento dos dirigentes. Tenho uma relação histórica com o Grêmio, mas estou no São Paulo há 5 anos, em um ambiente de acolhimento, que gera longevidade. Tenho muito carinho e respeito por esse clube, e isso naturalmente pesa na minha permanência. Então, está agora de forma oficial declarada, determinada o fico
do Rui Costa no São Paulo. Ele tem contrato até dezembro de 26, já havia contado para vocês na semana passada sobre o reajuste salarial que o Rui recebeu para permanecer no tricolor. Agora com carta branca e autonomia para mandar e desmandar. O primeiro passo dele vai ser montar o elenco do tricolor para 2026 com algumas aquisições e também saídas. Importante registrar que enquanto o São Paulo busca no mercado boas alternativas e opções para melhorar seu time, Lucas Moura passou por uma infiltração no joelho. Ele voltou a sentir dores no joelho direito, aquele mesmo que tem o impedido de jogar com frequência. A expectativa do São Paulo é de que com essa infiltração o Lucas tenha condição de voltar ainda na temporada de 2025. Bora falar agora sobre Lucas Moura. O meio-campista do São Paulo vai precisar passar por nova cirurgia. Você sabe que ele voltou a sentir dores no joelho direito. Dessa maneira está descartado do jogo contra o Corinthians. A grande pergunta é se vai haver necessidade de uma nova intervenção cirúrgica. Joelho que tem causado enormes problemas para o Lucas Moura. Importante contar que ele teve um estiramento na cápsula posterior do joelho e ficou 3 meses afastado, entre maio e agosto. No mês de agosto ele volta, mas sente dores e passa por uma artroscopia para retirada de fibroses. Depois de um longo e tenebroso inverno, voltou a jogar, mas de novo sentiu a lesão. O Lucas vai passar por uma consulta médica com um especialista em joelho antes da decisão sobre uma nova cirurgia. Vale a lembrança de que o Lucas Moura tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026, mas até aqui o custo-benefício dele é horroroso. R$1.800.000 por mês, segundo o jogador mais caro do elenco e aproveitamento inferior a 40% das partidas. Número de gols e assistência também bastante baixo. E o que chama mais atenção é que Oscar e Lucas Moura, os dois jogadores contratados para serem os craques do time, nunca conseguem se colocar à disposição. Nessa quinta-feira, o São Paulo tem pela frente o Corinthians em jogo importante na briga por vaga em pré-Libertadores e nem Oscar nem Lucas Moura estarão à disposição. Quero falar agora sobre o São Paulo com informação exclusiva. O São Paulo já crava. Vai fazer sua última partida como mandante no Campeonato Brasileiro dentro do seu estádio. Jogo marcado contra o Internacional para 3 de dezembro. Essa data ainda pode ser reagendada pela CBF, mas esse confronto contra o Internacional será no Morumbi e não na Vila Belmiro, como havia sido programado nos últimos tempos. Preciso contar que o São Paulo tem recebido 6 shows internacionais. Já foram 2 apresentações do Imagine Dragons, mais uma apresentação do Linkin Park. Nesse sábado, Dua Lipa se apresenta e ainda a apresentação também do Oasis em 2 datas. Pois bem, o último dos shows no Morumbi ocorre no dia 22 de novembro. A partir do dia 23, o São Paulo inicia uma mega operação de limpeza do estádio. Retirada do palco e implantação de um gramado que havia sido retirado para que não fosse danificado. Ou seja, do dia 23 até o dia 3, o São Paulo entende que terá condição de ter um gramado minimamente aceitável para a partida contra o Internacional. Até por isso o tricolor já crava que fará seu último jogo como mandante no Campeonato Brasileiro dentro do próprio estádio. Pode ser uma partida decisiva para as pretensões do São Paulo de brigar por vaga em Libertadores. Nesse momento o tricolor é o 8º colocado. E dessa maneira só vai para a pré-Libertadores se um dos times campeões da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros. Casos, por exemplo, de Cruzeiro ou Fluminense. Se qualquer um desses times vencer a Copa do Brasil, o São Paulo, mesmo no 8º lugar, vai para a pré-Libertadores. Só para completar em relação ao tricolor, há informações de que Lucas Moura voltou a sentir dores no joelho. O São Paulo ainda não confirmou, estou tentando trazer essa confirmação para vocês. E aí, a saideira, Oscar teve uma síncope vasovagal. Esse foi o problema que afetou o jogador durante uma sessão de testes e exames de olho na próxima temporada. Essa síncope vasovagal nada mais é do que a perda da consciência por alguns instantes. Já deu para perceber por todos os exames que o Oscar até pode continuar jogando, desde que medicado e acompanhado, mas a decisão de permanecer atuando ou se aposentar ainda não foi tomada pelo meio atacante. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.